É isso aí, galera do Vascão. Hoje tem Vasco da Gama e Fortaleza. O jogo é em casa. O Vasco precisa dessa vitória para somar 3 pontinhos e a 14 e deixar a galera lá, né? A galera de lá de baixo precisa perder. Infelizmente, eu acho que eu não gosto de ver clube grande caindo, tá, gente? Não gosto, eu gosto de ver o pau pegar fogo ali. Lá ele na Série A. Na Série A, eu gosto de ver os confrontos pesadão. Eu não gosto de ver confronto com o time pequeno, não. Juventude, Criciúma. Não. Eu gosto de ver os times grandes se enfrentando. Mas parece que esse ano vai ter uma queda aí de dois gigantes, Fluminense e Corinthians. O campeonato ainda está no começo. Tem muita coisa para acontecer ainda. Mas eu acho que esses dois times aí vão acabar caindo. O Vasco, com os reforços que está chegando, a probabilidade de escapar é muito grande. Já amassa o dedão no like, se ainda não for inscrito, botãozão aí abaixo e bora para mais um vídeo. Renato, é o mesmo patamar. Pode Vamos falar de Vasco. O que vai ser caro? Vasco Se o agora. Fluminense cair ou ficar na Série A? Cair. O Vasco terá um caldeirão da torcida para encarar o Fortaleza hoje. A gente vai ver o VT e na volta o Pedrosa atualiza a gente sobre o provável time que vai a campo. Cadê? Um jogo decisivo e com reforço do 12º jogador. São Januário deve virar um caldeirão na partida de hoje entre Vasco e Fortaleza às 8 da noite. Uma vitória pode afastar o Cruz Maltino da zona de rebaixamento. E o técnico interino Rafael Paiva não deve ter muitas mudanças em relação ao time do empate contra o Botafogo. O principal desfalque é o zagueiro João Vitor, que ficará fora por 6 semanas por uma lesão no joelho direito. Por outro lado, o time terá os retornos de David e de Matheus Cocão, que estavam suspensos. Já a equipe de Vojvoda está invicta a 4 jogos e pode encostar no G4 em caso de vitória. Um confronto de opostos que pode deixar o vascaíno mais tranquilo na tabela do Brasileirão. Qual time, Pedrosa, que vai encontrar o Fortaleza? Provável time do Vasco, lembrando que infelizmente o João Vitor está machucado. Além disso, tem a volta do Cocão e também do David. Vamos lá. Léo Jardim, Paulo Henrique, Maicon e Léo Pelé. Lucas Piton na lateral esquerda. Aí tem uma dúvida, mas deve ser o seguinte: Hugo Moura, Cocão e JP. Ou Hugo Moura, JP e Payet, que vem pleiteando essa vaga também como camisa 10. Na esquerda, David, na direita, o Watson e no ataque, o Verratti. Eu, por mim, ponho o Verratti no banco. Até porque a gente tá cheio de opção lá, né? Se fosse o Boina, a gente não poderia duvidar disso. Tô brincando. Ó, mas nessa dúvida toda aí, tem um jogador que tem que atuar, embora seja extremamente jovem, JP. Pra mim, é verdade. Pra mim é titular nesse time aí. De verdade. Eu também assim, acho. Jovem, mas seguro, tem personalidade, faz uma boa função dentro Que de leva campo. boa, né? A mesma do Estrela, né? Não, e eu acho que o JP ele é multifunção, o Fernando. Ele pode jogar de segundo volante, ele pode jogar de primeiro volante, ele pode jogar de camisa 10. Então, pra mim, o meio qualificado que o Vasco pode ter é o Hugo Moura, que faz essa proteção da zaga, o JP e o Payet. Eu acho que seria um Vasco que precisa propor jogo, que teria qualidade técnica pra isso. E o JP, ele pode dar uma intensidade que com o Payet não tem tanto, entendeu? Não, com certeza. E como tá fisicamente o Payet? O Payet ele voltou a ter minutos agora, seguiu o contra o planejamento, Botafogo. 45 minutos, e hoje ele já tem condição de ser titular do Vasco da Gama. Se vai aguentar os 90 minutos ou não é outra história, mas já tem condição. O Big Boss mandou perguntar pra ele quem é o favorito, que o Fortaleza tá, sei lá quantos jogos invicto, 4 jogos, ganhou do Palmeiras. Quem é o favorito? Aí ele acha que ganhou Pedro? do Palmeiras, ganhou do mundo, que ninguém ganha mais do time. Não, Ele acha não isso. ganhou. Atropelou baile. o Palmeiras. Se eu não me engano, foi 3-0, né? Foi. Fora o baile. Mas o Fortaleza tá cheio de desfalque hoje. Não tem Pikachu. Não tem o Pikachu hoje? Não vai jogar. Ufa, Apesar hein? de ser um time ainda muito bom. O Lucero, o Hércules, o Pochettino. O Bulbasauro vai? Não, esse não vai. Ainda bem, Vene, quanto menos, melhor. Agora, tem que lembrar que quem eliminou o Fortaleza da Copa do Brasil foi quem? Foi você. O Vasco da Gama. Ô! Mesmo sem ganhar. O gigante. Ô, Pedrosa, o Cruz Maltino já tem um novo diretor executivo? Tem. Passa o perfil dele, Pedrosa. Vamos lá. Esse aqui, ó.
Marcelo Santana foi presidente do Bahia, é um cara que foi muito importante na reconstrução do Bahia, também para poder vender para a SAF. O Marcelo Santana fez um trabalho de austeridade muito bom lá no Bahia, com profissionalização de vários setores do Bahia também, scout, diretoria de futebol, questão do próprio orçamento do Bahia. É um cara que tem muita inteligência nesse caso e vem para o Vasco da Gama para fazer exatamente isso. Estava no América de Natal, chegou ao Vasco da Gama, foi anunciado ontem e é um cara que vai participar aí como diretor de futebol e também vai ser muito importante nessa implantação de novos serviços aí profissionais como scout, melhoria de CT, enfim, gestão do futebol de forma geral. O Marcelo é um bom cara, na minha opinião. Então prepara a caixa aí, tá bom, Big Boys? Daqui a pouco a gente vai falar de seleção brasileira. O Big Boys quer que a gente honre, que ele falou que tá mal, que ele não, alguém tem que desabafar por ele. Então tá. você mesmo desabafe daqui a pouco para falar da seleção brasileira. E também daqui a pouco, presta atenção, o Pedrosa tem mais informações sobre o Coutinho, tá? Vamos falar do Fogão agora e depois... Fala agora sobre Felipe Coutinho, que já sabe o número que irá usar na camisa do Vasco da Gama. Todo mundo poderia imaginar que o Coutinho seria o 10, mas a 10 pertence a Dimitri Payet, jogador que faz enorme passagem com a camisa do Vasco. Muito importante, o francês, diante desse cenário, até para não arranjar confusão com o Payet, optou-se que o Coutinho jogue com a camisa número 11, informação trazida pelo Lucas Pedrosa, que é setorista do Vasco. Como é que vai funcionar o acordo do Vasco com o Coutinho e também com o Aston Villa? Coutinho tem mais 2 anos de contrato na Inglaterra e ganha 3,5 milhões de reais por mês. Para não correr o risco de ficar a ver navios num futuro não tão distante, o Coutinho, o Aston Villa e o Vasco optaram por um empréstimo de uma temporada. O Vasco vai pagar 40% dos salários, algo na casa de 1,6 milhão por mês. Só para completar, ficou estabelecido que em caso de propostas ao Coutinho durante esse período de empréstimo, o Vasco tem a prioridade para a compra do jogador ou, se não conseguir exercer essa prioridade por causa das cifras, fica com uma taxa de vitrine que é um percentual do valor acordado entre o Aston Villa e o clube comprador. Com o anúncio iminente da chegada do Coutinho, o Vasco também vai anunciar as contratações de Alex Teixeira e Souza, jogadores que haviam sido indicados pelo próprio Meia. A tendência é que o Vasco anuncie nos próximos dias também mais reforços. Marcelo Santana, que já foi presidente do Bahia, trabalhava como executivo de futebol do América de Natal, já foi anunciado como novo diretor executivo de futebol do Vasco e está no mercado em busca de contratações. Bora falar agora sobre o Corinthians. Bom, galera, é isso aí, rapaziada. Coutinho, então, vestirá a camisa 11 e caramba, né? O salário dele é bem alto lá, né, cara? Devia ter uma liberação aí 100%, né? Eu queria que ele ficasse já logo de cara no Vasco. O Vasco vai enfrentar Fortaleza. Fortaleza está sendo favorito aqui pelas casas de aposta, né? Estão pagando 3 na vitória. Na verdade, não. Na verdade, favorito é o Vasco, né? Estou viajando aqui. Tá dando favoritismo ao Vasco, pagando 2,5. Mas ó, de boa, hein? E 3 para o Fortaleza e pagando 3 no empate. Então as casas estão dando o Vasco como favorito. Será que o Vasco consegue vencer esse jogo? O Vasco vencendo esse jogo iria a 14 pontos. E aí torcer ali para o tropeço do... Primeiro tem que vencer. Vencer, torcer para o Criciúma tropeçar. Torcer para o Cuiabá. O Criciúma vai enfrentar o... Como é o nome do Cruzeiro? O Criciúma vai enfrentar o Cruzeiro. O Cuiabá enfrenta o Botafogo. Jogo em casa. Os dois times jogam em casa, né? E o Vitória enfrenta o Corinthians. Rapaz. Corinthians vencendo vai a 12. Olha, é mais interessante torcer para um empate ou então para uma vitória do Corinthians nesse jogo aqui, né? E tem que vencer, né? E o Vasco precisa vencer. O Atlético Goianiense também não vence há muito tempo. Vai sair para enfrentar o Bragantino. Dificilmente um time bate o Bragantino jogando lá em Bragança Paulista, hein? E o Grêmio enfrenta o Palmeiras amanhã. Se o Grêmio vence, o Palmeiras já vai a 13 pontos. Se o Vasco não vencer o Fortaleza hoje, meu irmão, pode apostar que ele vai para a zona de rebaixamento. O Vasco precisa ir a 14 pontos.
torcer para os demais ali tropeçarem. O Vasco indo a 14 e o Atlético Goianiense ficando com 10 já ficaria 4 pontos, já teria uma gordurinha ali, né? Vencendo o Fortaleza, daria para conseguir um empatezinho contra o Inter. E aí daria para vencer o Corinthians. Dá para vencer o Corinthians. O Vasco não consegue vencer o Corinthians de jeito nenhum. E depois teria um confronto direto com o Atlético Goianiense também, né? Fora de casa. E aí vem Galo, Grêmio, Fluminense e Bragantino. Futebol, Campeonato Brasileiro é embaçado, né? Tem que somar pontos nos jogos em casa, cara. Precisa somar pontos em casa. O Vasco tá feio nessa situação aí.